Você gostaria de saber como o seu Web Stories ou sua página AMP aparece na busca? Nesse vídeo eu vou mostrar como. A gente vai utilizar uma ferramenta, o AMP Test Validator, e a gente também vai utilizar uma extensão do Chrome que também vai nos ajudar a identificar esses problemas. Mas agora a gente vai pular no nosso plugin do Web Stories. A gente tinha gravado uma sequência aí sobre o plugin do Web Stories. Vai fazer a verificação e ver se seu item está válido, ok? Então a questão de deixar o seu item válido ou não vai ser a cargo de você, né? Cadastrar as informações necessárias. Então agora a gente vai pular no nosso editor do Web Stories e a gente vai conferir como a gente consegue checar esses itens. Então ok, aqui a gente tem o nosso Web Stories anterior. A gente tinha parado nessa tela, a gente tinha adicionado as informações referentes ao documento, eu adicionei uma imagem aqui e a gente também tem uma descrição. Então eu vou colocar uma descrição aqui, veja como ficou o meu primeiro Web Stories. Então já de cara aqui a gente tem dois itens muito importantes. A gente tem a logo do criador do conteúdo e a cover image. Toda vez que a gente cria uma imagem nova, eu vou só salvar aqui para a gente ver como é que funciona isso. Então eu vou criar um novo Web Stories. Então eu posso vir aqui pela tecla de atalho no topo, criar um Web Stories. Nosso editor carregou e agora eu vou selecionar só algumas imagens aqui. Essa imagem como background. Posso adicionar um texto aqui. Eu vou colocar testando Web Stories. Escolher uma fonte, então tá lá. Se a gente for na parte de configuração do documento, a gente não tem uma imagem de cobertura, né? Uma imagem destacada para esse Web Stories por padrão. Esse item é essencial, porque quando a gente testa nosso Web Stories, então só para a gente ter uma noção aqui, eu vou até abrir esse item em uma nova janela. E a gente vai colocar esses itens lado a lado e a gente vai comparar as informações que a gente tem. Então tem o meu Web Stories aqui, eles não precisam estar abertos simultaneamente, ok? Eu só vou copiar o endereço e eu vou na página de ferramenta de teste AMP adicionar a URL que eu quero testar. Eu posso tanto adicionar uma URL como também eu posso adicionar um código específico. Nesse caso a gente tem a URL, vamos testar a nossa URL. Então ele vai analisar a nossa página e vai ver se nosso item é válido ou não. Então lembrando que esse foi o Web Stories que a gente testou na aula passada. Então esse é o Web Stories está válido. Então outro ponto também, um dos vídeos que eu tinha mostrado os resultados orgânicos da minha página, eu mostrei lá dois tipos de exibição. E como é que eu consigo ver esses dois tipos de exibição sem realizar a busca, né? Como é que eu consigo checar como é que o Google está vendo a minha Web Stories? Dentro do teste do AMP, a gente tem esse botão aqui, Preview de resultado. Então a gente consegue aí ter uma pré-visualização do nosso resultado. Clicando, a gente tem as duas opções. Então eu tenho o formato de Web Stories, né? Como vai ser exibido na busca. Então aqui eu tenho o meu primeiro Web Stories e eu tenho um título, tenho a URL e tenho quando foi que esse item foi alterado. A gente alterou ele 40 segundos atrás. Então aqui tem a imagem de cobertura e eu tenho também o ícone do publicador. Então beleza, essas informações estão sendo carregadas. O outro formato que a gente tem é o formato de resultado AMP. Né, que a gente tinha visto o Web Stories, vai ser aquele formato, e o resultado AMP, a gente tem a nossa imagem de cobertura, título, e dentro da nossa descrição, esse é um item que me incomoda um pouco, que é, se a gente voltar lá, a segunda tela, a gente também tem a descrição da imagem do deserto aqui, Desert on Sunny Day, então sempre está, né, dando essa bagunçada aí. E também porque se a gente der uma conferida no Web Stories anterior, a gente definiu aqui um resumo, veja como ficou o meu primeiro Web Stories, mas ele não está visível aqui. Outro ponto que a gente pode tentar forçar esse conteúdo, vamos só ver se esse conteúdo, como é que ele altera aqui com frequência. Posso adicionar uma caixa de texto aqui e dar uma pequena descrição.
adicionei um texto, vamos salvar e requisitar novamente a consulta. Então eu posso simplesmente vir aqui e reanalisar esse conteúdo. Então ok, o conteúdo está válido. Se a gente requisitar o preview, título carregando normalmente, esse formato está ok, certo? Mas quando a gente vai no resultado de busca, agora sim a gente está carregando o bloco de texto. Então aquele bloco de texto que eu incluí aqui, ele vai preencher a primeira região. Então essa é uma dica, né? Se você quiser corrigir esse problema temporariamente, você pode, na sua primeira página, adicionar um bloco de texto que preenche aquela descrição, né? Aquela caixa de texto vai ser responsável por adicionar a descrição do seu Stories nos resultados AMP, não nos resultados Web Stories. Os resultados Web Stories a gente só tem o título e a imagem de cobertura. Então esse é um resultado válido. Um ponto que caiu no vídeo anterior, né, que eu tinha quebrado e acabou virando esse vídeo aqui, foi a questão de stories inválidos. Por isso que eu criei o outro item lá. Se a gente voltar no nosso dashboard, eu tenho esse Web Stories que a gente acabou de criar, ele não está fechado ainda, ele está sem o título também, então esse título é a caixinha que fica no topo esquerdo da minha tela. Vamos tentar testar ele sem o título, para ver o que vai acontecer. Vamos tentar quebrar essa página, né? Fazer ela inválida. Então aqui a gente tem uma imagem, eu tenho as configurações do meu documento e eu não tenho uma imagem de cobertura, né? Eu não tenho uma imagem destacada, que esse item é requerido. O que vai acontecer? Se eu publicar esse item, então aqui a gente já ganha um alerta dizendo, olha, nós recomendamos adicionar um título para o seu Web Stories. Então ele tem uma página de recomendação, né, com instruções, e a gente vai dizer, olha, publique sem o título. Então ele vai dizer, o seu Web Stories foi publicado, você quiser ver, então você pode clicar aqui em ver Web Stories. Então um ponto já que acontece, a gente não tem um título, o que vai acontecer? Esse Web Stories vai ser carregado com o ID daquele Web Stories, também já não é algo legal. Se a gente copiar esse item e fizer a pesquisa no AMP Test, então a gente vai ter o retorno dizendo, olha, essa não é uma página AMP. Então por quê? Porque a gente não está incluindo os itens, né, recomendáveis. E se a gente já perceber aqui, eu utilizo, né, o plugin AMP Validator. Aqui ele já me diz de cara que esse conteúdo não é válido. Se a gente der uma olhada em outro Web Stories, a gente tem o AMP Validator, a extensão do AMP Validator dizendo esse é um conteúdo AMP válido. Então para isso a gente precisa corrigir dois pontos. A gente precisa abrir o nosso editor, adicionar um título. Se a gente atualizar, visualizar o conteúdo, ele ainda não está válido, porque a gente vai ter um ponto aí que ainda está faltando. Agora o último passo é adicionar a imagem de cobertura. Sempre lembrar de adicionar a imagem de cobertura. Vou clicar aqui em editar e eu vou escolher uma imagem de cobertura para esse item. Então eu vou escolher o mesmo ícone aqui, selecionar como imagem de cobertura, atualizar. Agora sim a gente vai visualizar novamente o nosso Web Stories. Agora sim a gente tem a confirmação do AMP Validator. Então já aqui com a extensão eu já consigo ver que está válido. Se você não tiver essa extensão, você simplesmente volta no seu teste e pede para realizar novamente o teste. Então o teste vai rodar e agora sim a gente tem um conteúdo AMP válido. Se eu quiser pré-visualizar, né, as imagens que a gente utilizou e o nosso título testando Web Stories, um blog Felipe Sintra e a descrição. Então no caso ele vai tentar preencher, né, o máximo possível de informação aqui. E se você não colocar conteúdo, essa descrição não vai, né, ter apelo nenhum. Então é isso, né? Essa só foi aí uma quebra no conteúdo para a gente focar mais como, né, testar a nossa Web Story e verificar que ela está válida ou não para aparecer na busca. E também a gente consegue, com o AMP Test, ver quais são os formatos que estão disponíveis para aquele
conteúdo. Eu posso tanto fazer isso para o Web Stories, como também posso fazer isso para minhas páginas Zemp também, e verificar como é que as nossas páginas Zemp estão sendo exibidas na busca do Google. Então é isso, a gente vai fechando esse vídeo por aqui. Se gostou do conteúdo, se quiser saber mais sobre essa parte de teste, né, e verificação de conteúdo para busca, deixe nos comentários. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!